Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Bastante feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa. Quero agradecer a Deus primeiramente, ao nosso amigo presbítero André. Deus abençoe, pastor André, né? Daqui a pouco, né? Amém. Deus abençoe a sua vida, os demais obreiros, Deus abençoe. Irmãos, hoje é uma noite especial e eu quero ser rápido, mas objetivo nessa noite para uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. E o verso é o de número 5. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, e o verso de número 5. As coisas de Deus andam paulatinamente, né? Tranquilo, no tempo de Deus. E a gente sabe que aonde há sinceridade na obra, há prosperidade também. E as mãos do Senhor estão sobre este lugar aqui. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16 e o verso de número 5, quem achou, diga amém. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido, repita comigo, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E nós dizemos amém. Podeis tomar assento, adorando o nome santo do Senhor Deus. Amados e queridos irmãos, o ministério terreno de Jesus foi um ministério marcado por muitas idas e também por muitas vindas. Constantemente nós iremos perceber Jesus juntamente com os seus discípulos dentro de um barco, viajando de um lugar para o outro, anunciando e proclamando o evangelho do reino. Por que não dizer que foi dentro de um barco que os seus discípulos tiveram as suas maiores experiências com Cristo? Porque barco é sinônimo de instabilidade. Uma coisa é você estar com os seus pés em terra firme, outra coisa é você estar em um alto mar com os seus pés dentro de um barco. O verso de número 5 que nós fizemos menção nesta noite, ele vai nos informar: indo
os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar? Está ligado aí ou não? Esqueceram de levar pão. A Bíblia diz que indo os discípulos para o outro lado, sobre a ordem de Jesus, eles esqueceram de levar o pão. Note que existe um processo de transição aqui. Eles estão indo para o outro lado. Há um processo de transição que está em andamento. E nesse processo de ida, que Jesus havia orientado ou ordenado eles irem, eles vão esquecer de levar o pão. Diante desta falha, diante deste esquecimento, diante desta falta de percepção, vai nascer uma necessidade, a qual levará os discípulos a terem uma preocupação que vai alterar o ambiente no interior do barco em que eles estavam. Por quê? Porque com a falta do pão, com o esquecimento de levar o pão dentro do barco, eles vão começar a discutir entre eles. Quem sabe para achar um culpado que havia esquecido. E Jesus está vendo essa discussão dentro do barco. Jesus está vendo esta preocupação dentro do barco. Porque o erro que eles tiveram de esquecer vai criar uma crise no interior do barco em que eles estavam. Quem sabe Pedro está olhando para Tiago e dizendo: você esqueceu o pão do outro lado, e agora como vamos fazer? Quem sabe Mateus está indagando: se fosse eu que tivesse sido responsável por trazer o pão, não tinha esquecido. Então uma crise se levanta dentro daquele barco, e Jesus está vendo. Por muitas vezes, irmãos, preste atenção, por muitas vezes nós, como igreja, vivemos um paralelo a este texto de Mateus capítulo 16, devido à nossa falta de percepção algumas vezes, devido às nossas falhas que nós temos, porque ninguém é perfeito. Muitas vezes, diante das nossas fraquezas, diante das nossas debilidades, diante dos nossos esquecimentos, fazem com que nós venhamos a sofrer algumas consequências também, gerando assim dentro de nós, gerando assim dentro do nosso barco algumas crises, fazendo com que isso venha nos afligir todos os dias. Aleluia. Com a falta daquilo que julgamos ser necessário e essencial para a nossa vida. O que? O pão. O pão. Quando eu falo de pão, irmãos, eu falo de todas as nossas necessidades físicas e também materiais. Quando eu falo de pão, eu englobo tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós somos pegos por algumas crises com a preocupação da falta disso. Se preocupamos muito, mas muito com o pão. Buscamos desenfreadamente pelo pão todos os dias. Muitas vezes até perdemos o sono pelo pão. Lutamos pelo pão diariamente. Negociamos pelo pão. Vendemos pelo pão. Compramos pelo pão. Tem gente que, se até necessário for, trapaceia por o pão. Quanto mais pão dentro do nosso barco, melhor. Quanto mais pão dentro do meu barco, melhor.
Quanto mais pão dentro do teu barco, melhor. Isso é errado, pregador? Não. Mas não é primazia na vida do crente. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, logo após ser batizado no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito conduziu ele ao deserto. O Espírito, irmão, nem sempre o Espírito de Deus nos levará a lugares bons, a lugares de oásis. Muitas vezes o Espírito nos conduzirá a alguns desertos da nossa vida. Mas por mais difícil, escute isso, por mais difícil que seja o ambiente que ele nos leva, nós precisamos viver o propósito estabelecido dentro desse ambiente. Por mais difícil que o deserto seja, por mais difícil que o lugar que Jesus te conduziu seja, existe sempre um propósito estabelecido ali. E nós precisamos entender esse propósito. Nós precisamos viver esse propósito. Como igreja, nós precisamos ter a visão e compreender aquilo que Jesus está, o ambiente que Jesus está nos proporcionando para se revelar a nós ali. Jesus é conduzido ao deserto. E a Bíblia diz que no meio daquele deserto, irmãos, a geografia bíblica vai dizer que havia muitas pedras, pequenas, grandes, mas existiam umas pedras pequenas que pareciam com pão da época de Jesus. E essas pedras idênticas ao pão, Jesus está ali naquele deserto, no meio dessas pedras. Jesus está 40 dias, 40 noites, sem beber e sem comer. Jesus está em um ambiente solitário. Jesus está sofrendo as consequências daquele deserto. Marcos vai me dizer, se não me falha a memória, que Jesus estava entre as bestas feras daquele lugar. Só que no meio daquele ambiente que Jesus estava de deserto, aparece uma besta fera maior, que é o diabo. E o diabo, olhando para Jesus naquele estado, ele vai querer trazer sobre Jesus uma esfera de preocupação. Por quê? Porque 40 dias e 40 noites Jesus não comia. E o diabo vai olhar para Jesus e vai dizer assim: ei, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pão. O diabo está usando, irmão, preste atenção, o diabo está usando aquilo que parece ser para tentar iludir Jesus. As pedras pareciam ser pão. O diabo aparece naquele cenário, no meio daquelas pedras, no meio daquele sofrimento que Jesus estava. E então ele olha para Jesus e diz: ei, não és tu o Filho de Deus? Para que está passando fome? Para que está sem tomar água? Para que está sem comer? Ordena essas pedras que se transformem em pão, e elas vão se transformar. Preste atenção, Jesus o diabo muitas vezes ele vai usar aquilo que parece ser, mas não é, para te tirar do propósito. O diabo muitas vezes vai usar aquilo que parece ser bom, mas não é, para nos tirar do caminho. E Jesus vai olhar para o diabo e vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite?
Maior do que as tuas necessidades é a palavra. Não, levanta a sua mão para receber aí. Maior do que as nossas crises é a vontade dele da nossa vida. Maior do que o pão é aquilo que ele já determinou para nós. Maior do que o pão é o propósito que ele tem para realizar, aleluia, através de você. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que a igreja precisa, ainda está na palavra. Palavra, 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 palavra. Olha para o seu irmão e diga para ele: você tem tudo, porque você tem a palavra. Aleluia. Esta igreja está abençoada. É uma questão de tempo. Por quê? Porque ainda tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Se você acredita, levanta a mão para o céu e adore nesta noite, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pregador, você fala isso porque você não sabe o que eu estou vivendo lá em casa. Você tem palavra. Pregador, você fala isso porque você não sabe como que está o meu marido lá em casa, mas você tem palavra. Pregador, você fala isso porque você não sabe o diagnóstico que o médico me deu nessa semana. Ei, fica tranquilo, você tem palavra. Palavra, palavra, palavra. Diante desta crise, diante desta preocupação, diante desta crise emocional que os discípulos estão vivendo, a Bíblia diz que Jesus vai se posicionar dentro do barco. Jesus vai se posicionar dentro do seu problema hoje. Ele vai se posicionar nessa situação negativa hoje. Nós não estamos aqui num simples culto, irmão. Nós estamos aqui, aleluia, em um momento que Jesus está posicionando na vida de alguém. Jesus está se posicionando na vida de alguém. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está trabalhando na sua casa. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está trabalhando no coração do seu filho. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está cuidando do problema de amanhã. Ei, fica tranquilo, ainda tem palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Aleluia. Jesus vai se posicionar. Jesus vai ver a preocupação, a discussão, a crise que eles estão vivendo dentro do barco com a falta do pão. E Jesus então vai se posicionar no versículo 6. E Jesus vai falar assim: estejam alertas e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aí, quando Jesus fala isso, diante daquela discussão que eles estão vivendo, eles vão argumentar ainda mais entre eles, dizendo assim: Jesus está falando isso porque nós esquecemos do pão. Nós não trouxemos pão. Jesus está falando para cuidar do fermento dos fariseus e saduceus. Fermento tem a lógica do pão. Então Jesus está falando isso porque nós esquecemos do pão. A interpretação dos discípulos, irmão, é totalmente errada. Eles estão discutindo sobre pão, mas só que Jesus, ele não estava falando de pão. Jesus estava falando de uma outra coisa. E eles então vão interpretar da maneira deles. Por quê, pregador? Porque nenhum judeu naquela época podia comer pão que tinha sido cozinhado, tocado ou amassado por um gentil. Então Jesus está dizendo: ó, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estão interpretando no modo deles. Se Jesus está falando do fermento, Jesus está falando do pão.
Se Jesus está falando do pão, Jesus está falando que nós não podemos comer pão cozinhado, tocado, amassado por um gentio. Olha a religiosidade aqui. Só que Jesus vai tirar toda a religiosidade, porque Jesus está preparando uma igreja santa, preparada, alicerçada na palavra. Só que eles estão interpretando tudo errado. E na interpretação errada deles, as coisas vão piorar ainda mais. O maior problema, irmão, nosso, é que quando a dificuldade chega na nossa vida, irmão, quando o deserto entra dentro da nossa casa, quando o Espírito de Deus permite que as lutas cheguem dentro da nossa casa, nós interpretamos tudo errado. O problema que seria desse tamanho, nós colocamos desse tamanho. A má interpretação nos leva a um sofrimento maior. Tem coisa que nem aconteceu ainda, a notícia chega e você já está se martirizando, achando que não vai dar certo, achando que não vai conseguir. As nossas más interpretações pioram ainda mais o ambiente dentro do nosso barco. Lembra de 1 Reis capítulo 19, 9? A Bíblia diz que Elias está diante dos profetas de Baal. E Elias está todo cheio de Deus, cheio de poder, e vai dizer assim: ei, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Vamos fazer um negócio aqui? Se Deus é Deus, vocês adoram Ele. Se é Baal, vocês adoram Baal. Só que nós precisamos fazer aqui um desafio. Qual é, Elias? Vamos preparar um altar. Vamos pegar 2 animais e vamos sacrificar aqui nesse altar. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí alguém grita lá no meio: é boa esta palavra, Elias. Então Elias olha para eles e diz assim: então pode começar vocês. Vocês são muito, prepara o altar, pega o animal que vocês querem, ofereçam em sacrifício e esperam para ver se Baal vai responder. A Bíblia diz que eles começam toda a execução e começam a clamar para Baal. Só que Baal não responde. Baal não se manifesta. Aí Elias, sarcástico até nas suas palavras, ele vai dizer: ei, grita mais alto. Pode ser que Baal esteja cansado, esteja dormindo, ou pode ser que Baal esteja viajando. Grita mais alto. E o relógio, os ponteirinhos do relógio iam passando, e Baal não respondia. Aí eles começaram a se desesperar. A Bíblia diz que eles pegaram as lancetas e começaram a se cortar, derramar sangue naquele local de sacrifício, e Baal não respondia. Deu meio-dia, Baal não respondeu. Elias diz: ei, agora chega, porque é a minha vez. A Bíblia diz que Baal, então os profetas se retiram, e Elias começa a reparar o altar do Senhor, porque Elias conhecia de altar. Elias conhecia de cada pedra. Elias conhecia de cada sacrifício. E para uma grande resposta de Deus acontecer no meio do povo, primeiro o altar precisa ser consertado. O altar precisa estar em ordem. O altar precisa estar arrumadinho, porque senão o fogo não desce, porque senão não tem resposta de Deus. Com o altar estragado, pode jejuar, pode orar, pode buscar, mas ele não responde. O negócio é arrumar as pedras, o negócio é arrumar o altar. E Elias conhecia de altar. Está lá Elias arrumando. E o altar é todo arrumadinho. Elias repara o altar, que estava quebrado. E Elias começa a clamar.
Senhor, responde-me. A Bíblia diz que quando Elias começa a clamar, o fogo do céu desce. E toda a água que Elias tinha colocado sobre aquele altar, porque assim, irmão, crente fiel gosta de dificultar as coisas. Ele acredita naquilo que é impossível. Quanto mais água no altar, mais encharcado ficava. Quanto mais encharcado ficava, mais resposta de Deus precisava. Irmão, não fica com medo de desafio, não. Você serve um Deus grande. Não fica pensando que as coisinhas pequeninhas são coisas difíceis de Deus fazer. Deus está dizendo: ei, quanto mais você acredita, quanto mais você desafia, mais eu faço. Quanto mais você arruma o altar, quanto mais você toca nas pedras, mais eu respondo. Ei, eu profetizo nesta noite que tem fogo do céu, aleluia, para ser descido sobre esta casa. Tem fogo do céu para consumir o holocausto neste lugar. Se você acredita, levanta a sua mão para o céu e adore o nome santo do Senhor. Aí Deus respondeu, escute. Aí Deus responde. Quando Deus responde, eles começam a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias vai dar uma ordem. Os profetas de Baal vai descer a um vale. Elias vai mandar matar todo mundo. E quando a notícia chega nos ouvidos de Jezabel, ela manda o mensageiro correr até Elias e dizer: Elias, o problema chegou para você, profeta. Porque nem sempre vai ser resposta de Deus. Tem vezes que vai vir ameaça, irmão. Tem vezes que vai vir dificuldade. É como o André estava falando. Às vezes, quando nós mexemos no ninho de Satanás, os demônios se alvoroçam. Mas a igreja não corre de ameaça. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aí a ameaça chega diante de Elias. Elias, o negócio ficou preto. O que é? Jezabel mandou um recado para você, que amanhã, esse mesmo horário, vai acontecer como aconteceu com os profetas de Baal a sua vida. Ela vai te matar. Aí Elias vai interpretar tudo errado. Elias pega o problema que era desse tamanho, porque o Deus que responde com fogo, você acha que não ia cuidar de Elias? Se Deus respondeu com fogo naquele altar, precisava correr para a caverna, precisava correr para o deserto. Aí ele vai interpretar tudo errado, e o problema que era pequeno se torna grande. Elias corre para o deserto, se enfia embaixo de um zimbro e está lá, só dormindo. Porque tem gente, quando a crise pega, irmão, em vez dele orar, ele vai dormir. A ansiedade é tanta que chega a gerar sono. Mas se você não lutar com essa ansiedade, com essa crise, você não vence. Elias vai dormir a ponto de um anjo aparecer para ele, tocar nele e dizer: Elias, o que está fazendo aqui nesse deserto, rapaz? Olha aí na tua cabeceira. Tem pão, tem água, come, bebe, porque a tua jornada ainda é muito grande. Elias come, bebe e volta a dormir de novo. Aí o anjo aparece mais uma vez e diz: Elias, levanta daí, rapaz, a tua jornada é grande. Vamos, ó, sai do deserto. Lá vai Elias, saiu do deserto, só que não entendendo nada. Ainda ele não tinha interpretado o que Deus queria. Ele vai entrar em uma caverna. A Bíblia diz que dentro da caverna Elias vai desejar a morte. Depressivo, solitário, angustiado.
com medo das ameaças, as más interpretações, irmão. Nesta época de crise que nós vivemos, e vivemos no passado com esse Covid, fez muito crente entrar na caverna. O que tem de gente que entrou na caverna, cruzou os braços, desacostumou de vir para a igreja, desacostumou de tomar ceia, desacostumou de vir para a escola dominical, desacostumou de ler Bíblia. Você fala com ele, ele não quer nada com nada, porque não interpretou o momento em que Deus está permitindo a crise. E Elias dentro da caverna, aí Deus aparece. O que faz aqui, Elias? Aqui não é o seu lugar. Levanta daí, sai dessa caverna. Senhor, só eu fiquei. Olha a interpretação de Elias. Só eu fiquei. Todo mundo já morreu. Eu estou sozinho. Não tem mais ninguém. Elias está interpretando tudo errado. Ainda tem 7.000 que estão com você, que não se dobraram a Baal. Sai dessa caverna, levanta daí, porque a tua jornada ainda não acabou, Elias. Deus está dizendo a crente nessa noite: ei, está pensando em parar, em desistir, em abandonar? Deus está dizendo: eu não te quero na caverna, eu te quero caminhando, eu te quero fazendo, eu te quero executando. Ei, você é o missionário que Deus levantou nessa última hora. Olha para o seu irmão, olha para ele, profético, olha para ele e diz assim: sai dessa caverna, porque Deus não te quer aí. Sai dessa caverna, porque a jornada ainda é cumprida. Sai da caverna, porque ainda tem muita alma para se ganhar. Sai da caverna, porque as estacas vão ter que ser estendidas. Sai da caverna, porque tem muita coisa de Deus ainda a se realizar neste lugar. Irmãos, quando nós valorizamos mais aquilo que nos falta do que aquilo que nós já temos, escute isso. Quando nós valorizamos, damos mais valor àquilo que nos falta do que aquilo que já temos, fica difícil de entender o propósito de Deus na nossa vida. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Lá estava o profeta Eliseu. A Bíblia diz que uma mulher viúva, seu marido havia morrido, seus 2 filhos estavam prestes a ser levados pelos credores para serem escravos. E ela vai correr até o profeta Eliseu e vai dizer assim: ô profeta, o meu marido morreu, tu sabe que ele temia ao Senhor, tu sabe que ele fazia as campanhas contigo, tu sabe que ele estava na igreja todos os dias, tu sabe que ele adquiriu parte da dívida tratando dos profetas, e agora tem uma crise para nós vencermos. Qual é? Os credores vieram na minha casa e querem levar os meus 2 filhos. Aí ela vai valorizar mais aquilo que não tinha do que tinha. Eliseu vai olhar para ela e vai dizer: me declara o que tem em casa. Ela olha para Eliseu e diz assim: tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho só de azeite numa botija. Tem gente que o Espírito Santo está perguntando nessa noite: declara-me o que tem aí. Você está dizendo: eu não tenho mais nada, um pouquinho de força, um pouquinho de ânimo, aquela vida de oração já se acabou,
Aquela esperança que estava dentro de mim já morreu. Eu já não tenho mais nada, Senhor, um pouquinho só. Então o Espírito está dizendo a você: entra no teu quarto, pega a vasilha emprestada aos teus vizinhos, entra na tua casa, fecha a tua porta e deita aquele pouquinho que você tem sobre as vasilhas. O pouquinho que você tem, irmão, é o suficiente que Deus quer trabalhar com ele. O pouquinho que ainda sobra, Elias, é o que Deus quer para começar a te levantar de novo. Pregador, mas é muito pouco. Não dá. Dá, porque não depende de você, depende daquele que tem o poder de multiplicar o pouco que você tem. Alguém pode dizer: não dá, desse jeito não vamos conseguir. O Espírito está dizendo: é nesse pouquinho que vai haver multiplicação. É nesse lugar pequeno, aleluia, que as estacas vão ter que ser estendidas. É nesse espaço pequeno que eu quero me apresentar com glória a vocês. Já que o profeta está mandando, meu filho, vai nos vizinhos, pega vasilhas, pede emprestado e traga aqui. Se o profeta está mandando, vamos fazer. Mas eu já vou te avisar que nós só temos um pouquinho. Se não der certo, não é culpa minha, é culpa do profeta. Se não dá certo, não é culpa minha, é culpa do profeta. Aí o filho corre, pega as vasilhas, volta para casa. A Bíblia diz que eles entram na casa, fecham as portas e fazem aquilo que o profeta mandou. O pouquinho de azeite começa a ser deitado nas vasilhas, e aquele pouquinho não vai acabando. Aquele pouquinho vai se multiplicando. Enche uma, enche duas, enche três, enche 4, enche 5. Levanta a sua mão para pegar aí. Aleluia, tem azeite sendo derramado nesta noite. Jesus está dizendo: eu vou encher hoje, eu vou começar a multiplicar hoje. Tem processo de multiplicação nessa noite. Tem processo de multiplicação nessa noite. Ela está enchendo, vai enchendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. De repente o filho grita: mãe, para de deitar azeite. Por quê? Porque as vasilhas se acabaram. Eu quero conjecturar aqui. Peraí, meu filho, um pouquinho acabou? Não, o pouquinho ainda continua da mesma forma que estava. Mas as vasilhas que estavam vazias foram todas cheias pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Aleluia. Ei, a mensagem de Jesus para você nessa noite: pare de se preocupar. O teu milagre já está dentro da sua casa. Para de se preocupar. O teu milagre já está dentro do teu barco. Pare de se preocupar. Há um avivamento que já está pronto e liberado para este lugar. Se você acredita, levanta a sua mão e adore a Ele. Aí no versículo 8, vamos voltar para o texto. Jesus, percebendo que eles estão interpretando tudo errado, que tudo que eles estavam interpretando não era aquilo que Jesus estava falando. Jesus não estava preocupado com o pão. Jesus não estava preocupado com a falta do pão dentro do barco. E Jesus, vendo a preocupação com a falta do pão, e vendo que eles não estão entendendo nada, no versículo 8, Jesus vai dizer assim: percebendo isso, disse:
Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão dentro do barco? Por que vocês estão preocupados com o pão? Por que é que vocês estão preocupados com as coisas que não deram certo, que está faltando dentro do barco? Aí Jesus continua dizendo no 9: vocês não compreenderam ainda, nem lembraram, nem se lembram dos 5 pães e para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês levantaram naquele deserto? Não lembra dos milagres? Porque tem gente que esquece fácil. Tem gente, André, que esquece fácil o que Deus faz. Aí chega a crise, parece que Deus não existe. Parece que é o fim do mundo. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês estão preocupados com o pão por quê? Não lembra da multidão que eu alimentei? Foram 5.000 homens. E quantos cestos sobraram daqueles pouquinhos pães que se multiplicaram? Aí eles estão olhando para Jesus. E no versículo 10 Jesus continua dizendo: vocês não se lembram dos 7 pães? Os 7 pãezinhos que tinham no meio daquela multidão de 7.000 homens, de 4.000 homens. E de quantos cestos nós levantamos naquele dia? Não lembram do milagre? O Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: hoje é noite de se lembrar de tudo aquilo que Ele já fez por você. Hoje é noite de se lembrar de quantas vezes Ele já abriu a porta para você. Hoje é noite de se lembrar de quantos laços, quantos livramentos Ele já te deu. Hoje é noite de se lembrar de quantos arcos, de quantas flechas que Ele já quebrou. Ei, se Ele está dentro do seu barco, Ele tem garantia, Ele te dá garantia de milagre. Se Ele está dentro do teu barco, o milagre vai acontecer. Aquilo que falta, Ele vai providenciar na sua vida. Aí o versículo 12, eu já vou terminar. Diz assim: e compreenderam então que não lhe dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É tão bom quando a igreja compreende a palavra, André. É tão bom quando a igreja perde a capa de religiosidade que tem e começa a desfrutar da essência pura da palavra. Aí eles vão compreender. E quando eles compreendem, eles se esquecem da falta do pão, porque Jesus está dentro do barco. Ei, irmão, se Jesus está dentro do teu barco, não vai te faltar nada. Se Jesus está viajando com você, Elias, dentro do barco não vai te faltar nada. A presença dele substitui aquilo que nos falta. A presença dele é mais do que aquilo que nós precisamos. Aí quando eles compreendem que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus e saduceus, eles vão entender que a doutrina dos fariseus e saduceus se firmavam em 2 pilares. Qual era? A aparência e os interesses próprios. Que Deus venha tirar todas as aparências falsas nessa noite e todos os interesses próprios que estão dentro do seu coração. Porque hoje o que tem de gente que está vivendo de aparência e de interesse, prega de aparência, canta de aparência, prega por interesse, canta por interesse. Mas Jesus está dizendo: acautelai-vos desse fermento aí, hein? Jesus estava advertindo sobre a não viver uma vida de aparência e de exterioridades. Jesus estava dizendo para eles
Uma parábola onde se limpava o exterior do copo e deixava o interior sujo. Porque tem gente que você olha para ele, irmão, ele é um copo perfeito, limpo, parece um cristal, mas por dentro ele está poluído, está sujo. Jesus estava advertindo sobre a não viverem uma vida de interesses, benefícios próprios, desejos egoístas. Nós precisamos entender, irmãos, que o maior desafio não parte do céu para a terra. Isso é muito fácil. O maior desafio não parte do céu para a terra. O maior desafio parte da terra para o céu. O maior desafio não é Deus ter que fazer por nós. Isso é muito fácil. O maior desafio é nós termos que oferecer o melhor para Ele. O maior desafio não é Ele multiplicar os pães e multiplicar os peixes. O maior desafio é de nós se mantermos fiéis a Ele e sermos dignos de encher os 12 cestos de pães com as sobras que irão restar, e assim nós vamos poder alimentar uma multidão, aleluia, que vai seguir a Ele, caminhar com Ele. O maior desafio não é esperar a multiplicação, porque isso Ele faz. O maior desafio é estar preparado para pegar as sobras que estão sobrando e encher os 12 cestos e alimentar uma multidão que Ele tem preparado para este lugar. Com a permissão do André, orar. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Rapidinho, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você que veio para buscar um milagre, vem rapidinho aqui à frente. Meu tempo está se acabando. Ainda temos a ceia do Senhor para participar dela. Aleluia. Hoje é noite que o Senhor quer dar um milagre para a sua vida. Hoje é noite que Deus quer se manifestar dentro do teu barco. Hoje não é um culto comum, um culto normal. Hoje é noite que o Senhor escolheu para que você viesse aqui e Ele soprasse nos teus ouvidos com uma voz mansa, como disse a Elias naquela brisa suave, dizendo: ei, não se preocupe que eu estou contigo. Não se preocupe que eu cuido do teu barco. Não se preocupe com o que te falta. Eu tenho aquilo que você precisa. Oramos, Senhor Deus e Pai, diante da sua presença, Senhor, diante, Senhor Deus, da sua grandeza, diante do seu trono, nós nos colocamos, Senhor, nesta noite, Pai, ó Deus, para bendizer o teu santo nome. Senhor, nós queremos, ó Pai, compreender os propósitos que o Senhor tem, ó Pai, para a nossa vida. Deus, toca no nosso coração, na nossa mente, Pai, para que possamos entender, ó Pai, que todas as dificuldades que se levantam não são para nos matar, mas são para nos testar e nos levar a viver um propósito maior. Abençoa cada vida que está aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus, se porventura existe alguém enfermo, se porventura existe alguém decepcionado, Senhor, que ao tocar nesse pão, ao tocar nesse cálice, ó Pai, o milagre possa acontecer, porque nós não estamos diante de uma simples mesa, nós estamos diante de uma mesa, Senhor, aonde o teu corpo está exposto ali, aonde o teu sangue, aleluia, representando esse suco, aleluia, vai, ó Pai, se mostrar como um símbolo para a tua igreja. Ó Deus, abençoa a cada um nessa noite, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.